Eu quero apresentar para os irmãos essa noite uma gama de material: Bíblia Sagrada, livro do Silas, cânticos e louvores, dicionários bíblicos, Ministério Pastoral e Liderança, e toda essa gama de matéria que vocês estão vendo aqui. Também CD sobre Israel, e também esse livro aqui do pastor Silas Malafaia, Ação de Deus, e também esse DVD, a Bíblia Sagrada por completo, e também os caminhos sagrados, o qual ele está Tel-Aviv, Jafá, Mar Morto, Belém, Jerusalém, Rio Jordão, Nazaré, Mar da Galileia, Acre e Haifá. São 8 cidades onde Cristo passou e também trajetou grandes milagres. E temos aqui também o show da Bíblia. Na verdade não é um show. Na verdade, todo o conhecimento teológico que você precisa na Bíblia Sagrada está aqui dentro. Você precisa saber. Você deve estar se perguntando por que dessa situação. A questão é a seguinte, amados. O que ocorre é o seguinte: durante muito tempo eu tenho entrado nas igrejas, e eu também sou pregador da Palavra de Deus, e também sou cantor. A quem não me conhece, eu sou o cantor Lúcio Lopes. Eu tenho aqui em minhas mãos CDs, gravado que eu lancei agora no dia 28. O CD, vocês deem uma olhadinha, está aqui, né? E esse também, esse trabalho aqui, segundo CD, é o Deus do Deserto e Boa Servir a Deus. Pois bem, o que eu quero dizer não é para divulgar CD, ou muito menos o meu trabalho. O que eu quero falar para essa noite, para os irmãos que estão ouvindo essa noite, para você que canta, para você que prega, e para você que muitas vezes chegou nas igrejas, você ouviu o pregador falar que Deus não precisa de voz bonita, Deus não precisa de fama, e muito menos de pessoas estrela. Aí diz que quem tem que brilhar é Deus. Claro que sim. Só é que Deus, ele brilha, e também constela os seus também para brilhar com ele. Você esqueceu que Deus falou para Abraão que o nome dele seria multiplicado na terra como as estrelas e o grão de areia? E que Deus também falou dentro da Bíblia Sagrada que ele iria soprar o nome de Abraão nos 4 cantos da terra como se fosse areia. Deus, quando ele tem compromisso com o ser humano, ele exalta o ser humano para que todo mundo possa conhecer. Eu quero fazer um próximo desafio para você que fala que Deus não precisa de fama, de voz bonita. Eu te pergunto: Satanás foi os maiores líderes de louvor nos céus. Deus ama músicas, Deus é apaixonado por música. Foi por isso que ele criou o ser humano, para adorar, somente para adorar o seu santo nome. Mas como Deus criou o ser humano, Deus também deu para o homem capacitação, tanto mental, física, teológica e espiritual. O homem tem que ter essas 4 coisas para se manter em pé e também lutar pelos seus interesses. Você deve entender, pregador, que fala essas coisas, que não precisa de voz bonita, que não precisa de pregador, que não precisa de coisinha, etc e tal. Eu conheço muitos pregadores, como o pastor Marco Feliciano, que hoje é deputado em Brasília e no Brasil. Para mim, é um dos maiores pregadores do Brasil. Ele é rivalista. Eu já assisti muitos cultos dele de pregação, eu já vi cursos no culto de pregação. E eu admiro ele não como homem, não como um espelho, ou muito menos como uma estrela. Eu admiro pela sua capacidade, admiro ele pelo seu intelecto, pelo seu estudo. Um homem que andou em 57 países pregando o Evangelho de Deus, para quem não era nada aqui no Brasil, morava na Vila Tatu, como ele fala no seu testemunho. Se ele não tivesse estudado, e ele não tivesse arregaçado as mangas, se ele não tivesse buscado a Deus de verdade, buscado também o conhecimento, que é a Bíblia Sagrada, que é o manual do crente, é a Bíblia Sagrada, ele hoje seria apenas mais um da igreja que ele congregava antigamente. Se o cantor não fizesse uma técnica de oratório, uma técnica de voz para melhorar o seu cântico para a igreja e para Deus,
ele também estaria hoje lá no banco. Grandes cantores como Adamares, Kleber Lucas, diante do trono, e tantos outros que a gente conhece, Cassiane, todos eles que a gente conhece, Mato Nascimento, Marco Antônio, e aí vai. É uma gama de cantores. Todos eles pagaram um preço muito alto para chegar onde chegaram. Tiveram que mudar a sua visão de pensar, tiveram que mudar a sua maneira de cantar, tiveram que mudar até mesmo sua postura para poder alcançar e almejar a sua bênção. Elvis Presley foi um dos maiores cantores que o mundo já teve até o dia de hoje. Elvis Presley está morto, mas ele vende todo ano 5.600.000 DVDs mesmo morto. John Lennon também é a mesma situação. O cantor pop star Michael Jackson sofreu, era negro, apanhou, fez cirurgia e coisas a mais para alcançar o seu patamar. Ele conseguiu ser o rei do pop, mas através do seu esforço e também da sua busca e a paixão pela música que ele tinha. Se as pessoas lá fora, mundanas, cantam para o inimigo, com vozes lindas, voz de júbilo, como você pode ver Mariah Carey, você pode ver o Whitney Houston. Eu não conheço nenhuma cantora que consegue dar nota como o Whitney Houston no Brasil ou lá fora. No Brasil nós temos um rei chamado Roberto Carlos, temos um rei chamado Daniel e tantos reis que o Brasil tem. Por que Satanás pode ter os melhores cantores do mundo e nós que servimos a Deus temos que dar para Deus o pior? Deus, ele merece as primícias. Deus, ele merece o melhor do ser humano. Eu, como pregador, me preocupo muito em pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu gosto de pregar o que está escrito, não o que está fora. Eu não dou ordem para anjo, eu não dou ordem para Deus, eu não dou ordem para o Espírito Santo. Eu não preciso falar em línguas de pregação. Simplesmente eu tenho que falar de um Deus que opera milagres e maravilha. De um Deus grande, de um Deus maravilhoso, que esse Deus. Ele fala, o ser humano sofre porque não conhece as minhas escrituras. E eu me admiro muito como os pregadores sobem no púlpito e falam essas asneiras, que Deus não precisa de voz bonita, que Deus não precisa de estrela, que Deus não precisa disso e daquilo. Deus não precisa, mas você precisa mudar a sua concepção e não pregar para pessoas que chegou na igreja agora há pouco mentiras, dizer que Deus não precisa de coisa e muito menos de estudar. O crente, ele tem que estudar, ele tem que fazer teologia, ele tem que conhecer o Deus que serve, para ele não ser enganado por ninguém. E esses falações que vêm de fora, que você nem sabe quem é. O camarada escuta grandes pregadores, memoriza a pregação dos pregadores, chega na igreja, imita a pregação do pregador e fala que é Deus falando. Eu vi na igreja há pouco tempo, descer uma coisa que eu fiquei com o cabelo em pé. Um pregador dando ordem para anjo descer, e colocando os seus pés em cima da mulher, dizendo que os pés dele eram pés de cura. Isso eu fiquei abismado. Se aquela mulher que conhecesse a palavra de Deus, como tem que conhecer aqui agora, ela saberia que Deus não envergonha ninguém, Deus não pisa em ninguém, Deus não precisa fazer nada disso para curar pessoas. Apenas uma ordem que ele der, a pessoa é curada. Você lembra? Pedro curava com a sombra, Paulo curava com a autoridade que Deus dava para ele. Você lembra também de muitos que seguiram a Deus, que faziam grandes curas apenas com a palavra de Deus, apenas com a ordem, sai, está curado no nome de Jesus, e é assim que era feito. A teologia era a principal arma contra o inimigo. Quem faz teologia, quem estuda teologia, quem conhece a Deus, jamais é enganado, jamais é passado para trás, jamais é visto como anátema, nunca, pelo contrário, é visto como uma pessoa inteligente. Eu costumo dizer o seguinte: pregar para carpinteiro, pregar para pedreiro, pregar para quem limpa chão, para quem pinta teto, para quem varre rua, não importa a função, é muito fácil. Eu quero ver, pregador, você pregar para grandes homens como engenheiro, advogado, doutor, médico, pessoas que têm muito conhecimento na cabeça, mas conhece Deus só daqui, mas não conhece Deus daqui. E esse você tem que alcançar, pregador. Esse você tem que buscar, pregador. Chegar nas igrejas, bater nos outros e falar que dando esse papo bonito e essa coisa toda, berrar os quatro cantos, isso é fácil. Eu quero ver como está a sua vida do outro lado, se você é tudo isso que você fala que você é. Se você for, olha para você aqui, parabéns. Mas se você não for, ainda tem você que é vergonha na cara e conhecer o Deus que eu conheço aqui dentro da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe grandemente, que você possa almejar, você crente do outro lado, busca a Deus, conheça a Deus. Você é cantor, é desafinado, é ruim,
buscam uma escola de canto, ainda há tempo de você mudar a sua história. Você não pode ser mais uma multidão. Pelo contrário, você tem que sair da multidão. Você tem que se destacar da multidão. Você não pode ser um crente de banco que o pastor usa você quando acha que tem que usar. Quando a igreja está cheia de gente, que quando tem festa, ele esquece que você canta, ele esquece que você prega, e ele não te dá oportunidade. Você fica lá para trás enterrado. Mas se você levantar, encher o peito e falar assim, eu não aceito mais isso, eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu vou passar por cima de tudo, mas eu vou ser alguém. Aí, meu amigo, eu vou te falar para você, com isso aqui, ninguém te humilha e ninguém te passa para trás. Estude, ainda há tempo.